galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vocês já me conhecem, eu sou a Márcia Cris e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje no nosso podcast Falo Sim, a gente vai ter um papo muito reto sobre incel. Eita, aí vocês devem já estar se perguntando o que é isso? Da onde a Márcia Cris tirou essa palavra? Bom, eu vou mandar a ideia aqui e de boa que a gente realmente precisa muito conversar e conhecer mais desse movimento, porque ele é muito perigoso para os adolescentes. Os incels, eles não são um grupo organizado, mas eles se reúnem em muitos fóruns da internet para falar de solidão, de insegurança e da frustração por não conseguir se relacionar com outra pessoa. Só que esses fóruns não são grupos de apoio. E a maioria das vezes que a gente vê nesses fóruns são palavras de ordem contra as mulheres. Olha como isso é grave. E nesses espaços, a cultura ao ódio e a misoginia é predominante. Uma bizarrice total, né? Só que não. E aí, para deixar a maior interrogação na cara de vocês, de cara eu já digo que esse movimento existe há mais de 20 anos. E ele foi criado por uma jovem universitária canadense que estava a fim de discutir com outras pessoas, de uma forma muito inocente, a sua inatividade na vida amorosa. Ou seja, ela não tinha nenhum contatinho, nenhum crush, queria bater papo com outras pessoas, desabafar mesmo. E a própria Alana, que criou o movimento, que hoje tem 44 anos, ela nunca imaginou que isso cresceria tanto e de uma forma tão negativa. Agora a curiosidade aumentou, né? Vou então contar para vocês o que vem a ser o incel. Essa palavra é um diminutivo para a expressão em inglês involuntary celibates, que quer dizer celibatários involuntários. Meu inglês é muito bom não, mas acho que deu para entender. Ou seja, os incels, eles são um grupo prioritariamente de pessoas do sexo masculino, heteroafetivas e que não conseguem namorar. Oi? É isso mesmo. Os incels costumam colocar a culpa por não terem namoradas nas mulheres, no movimento feminista, na sua própria aparência ou na sua inadequação social. Colocam a culpa nos pais e nos homens e jovens mais novos que têm namorada ou namorado. Colocam também a culpa na tecnologia e na cultura moderna. Ai, gente, assim não dá, né? Quem nunca tomou um fora de um crush ou de uma crush? Gente, nem todo mundo tem que gostar da gente e a gente também não tem que gostar de todo mundo. Mas daí a passar para o discurso de ódio é muito complicado. E a coisa tá tão séria pelo mundo que eles entraram para uma lista de grupos radicais que disseminam discurso de ódio numa organização chamada Southern Poverty Law Center, que é uma entidade americana que fica de olho mesmo na galera que é muito extremista. E segundo essa organização, esses incels são uma nova forma de expressão de uma visão de mundo de supremacia masculina. Uma estudiosa da Associação Americana de Psiquiatria, que é a psiquiatra Isa Kabasinski, ela tem estudado muito esse movimento. Ela afirma que a misoginia sempre existiu, mas que a internet aí deu uma facilitada na vida da galera, né? E hoje as pessoas se juntam para procurar os seus companheiros, os seus parceiros de movimento, de ideia, de ideologia, ao invés de procurar ajuda especializada. E aí, nesses fóruns, eles têm a possibilidade, têm espaço para falar da sua frustração, mas vão acabar alimentando os seus problemas e os das outras pessoas. O universo incel, ele também tem as suas gírias próprias, como o universo adolescente, e tem os seus vilões estereotipados e as suas neuroses também. Em 2014, o jovem de 22 anos na época, Elliot Rodger, ele provocou um massacre numa escola nos Estados Unidos com a justificativa de se vingar por ter sido rejeitado. Esse jovem, hoje ele é conhecido por vários incels e ele é um modelo a ser seguido. É muito complicado quando a gente tem um modelo desse tipo, um jovem que sofre e que poderia ter sido ajudado de uma outra forma. E aí, voltando para as gírias, quando os jovens ou as jovens são atraentes, né, que a gente chama de pegáveis quando está lá na baladinha, eles recebem dois nomes. Um é Chad,
para as pessoas do sexo masculino e o outro é Stacy para pessoas do sexo feminino. E ambos são nomes próprios. E aí as pessoas de aparência mediana, os homens são chamados de normes e as mulheres normais são chamadas de femoides. Esquisito, mas vamos lá, né? Outra coisa muito grave que acontece nesses fóruns é uma incitação muito direta à prática do estupro e de outros tipos de violência contra as mulheres. Muitas das pessoas que estão nesses espaços são pessoas muito agressivas e que apoiam qualquer tipo de prática violenta. Mas e cadê os adolescentes nessa história? Onde é que eles vão entrar nesse rolo, né? Então, muitos dos frequentadores desses fóruns são adolescentes. Sim, e eles vão para esses lugares procurar apoio porque tomaram algum fora, estão se sentindo rejeitados e acabam sendo doutrinados pelo discurso de ódio. E aí, quando o jovem vai se expressar num desses fóruns, dizendo, por exemplo, de uma menina por quem ele tem uma queda, e aí ele vai ouvir o que como resposta? Quem tá lá do outro lado da tela vai dizer para ele assim: olha, cara, odeio te falar isso, mas ela tá por aí namorando com o Chad, que são os pegáveis, os caras bonitos da baladinha. E o grande problema é que eles incentivam aos jovens a ter ódio das meninas e a ficarem agressivos e violentos com elas. E o que vai acontecer? O adolescente, ele é muito mais vulnerável a esse tipo de radicalização porque está sob estresse das mudanças hormonais, está sob pressões sociais e é uma fase muito cheia de altos e baixos. E a maioria dos jovens e das jovens não tem coragem de conversar com o adulto para pedir ajuda nessas questões emocionais. E aí ele acaba comentando isso com um colega da escola, com um colega mais velho, e ele vai dizer assim, ó, cara, tem um espaço super acolhedor ali. E aí já viu, né? Ao invés de serem encorajados a tentar superar suas decepções e desapontamentos, os adolescentes vão acabar entrando numa cultura que incentiva a se afundar na própria amargura, que vai criar um ciclo vicioso de isolamento, de decepção, de ódio e muitas vezes de suicídio. Se você quiser saber um pouco mais do que é o movimento Incel, eu vou deixar aqui a dica do vídeo da youtuber Natalie Wynn, que tem um canal chamado ContraPoints. Ela faz um vídeo muito legal explicando o modo de pensar dos incels. É um vídeo em inglês, mas que tem legendas em português. Vale a pena assistir para a gente entender um pouquinho mais desse universo e ajudar os adolescentes que estão numa fase muito difícil da vida, mas que também é uma fase muito gostosa. Para você que quer conhecer um pouquinho mais do movimento Incel, tem o vídeo no YouTube da youtuber Natalie Wynn, que é dona do canal ContraPoints, que fez um vídeo muito bacana explicando o modo de pensar dos incels. Esse vídeo ele tá em inglês, mas tem legendas em português. Compartilha para geral, vamos fortalecer nossa corrente do bem na proteção e no cuidado aos adolescentes. Até a próxima no nosso podcast Falo Sim.